Olá, boa noite. Aqui estamos com o programa Conhecimentos de Assuntos Relevantes desta terça-feira. E nós estamos hoje aqui para falar sobre contribuição dos grandes pensadores. Eu tenho aqui conosco dois Ronaldos, né? O Ronaldo Viana, professor, pastor, professor, com mestrado, professor de história, é um homem intelectual. E o Ronaldo Lemos, oficial do Exército, pastor, professor psicanalista, ou seja, tem aqui pessoas importantes das quais eu vou tirar alguma coisa para melhorar o meu perfil, né? Eu já entrevistei lá no futuro, eu entrevistei dois Ronaldos ao mesmo tempo, dois sábios, etc. E usufruí deles algumas coisas, né? E eu sou o Heitor, diretor dessa instituição e apresentador desse programa. Ronaldo Viana, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Feliz, tranquilo, preparado para destilar sabedoria para todos os lados? Não? Tudo pela mão de Deus. Tudo pela mão de Deus. E Ronaldo Lemos, tranquilo, preparado? Bom, estamos juntos. Conhece aqui, algum filósofo? Heitor Santos da Silva, acho. Heitor, mas não, eu sou filósofo, eu sou psicanalista. Já foi escolhido. Já foi escolhido como filósofo de plantão. Tá bom. Bem, contribuição dos grandes pensadores, queridos telespectadores, não se trata de um programa acadêmico, não vamos vasculhar a vida desse pessoal, só vamos fazer referência a eles e a alguns pensamentos interessantes que eles deixaram para a humanidade usufruir para a gente meditar e pesquisar. É claro que o Ronaldo Viana é um intelectual, autor, tem aí 14, 15 livros, não é? Está no 15º agora, não é isso? Está lançando agora, proximamente. É um escritor, é um homem acadêmico. O acadêmico é mais meticuloso, é mais, né? É mais detalhista, porque todo mundo vê. Você escreve 100 páginas perfeitas, comete um errinho aqui, o olho vai aqui naquele erro. É assim, você pega um lençol branquinho perfeito, seu é branco, tem um pintinho preto, uma pontinha preta lá. Todo mundo vê o defeito. E escritor é assim. Como eu sou falador, é diferente, e pensador, não tem problema. A fala aí, ninguém grava tudo que eu falo e muito menos abstrai tudo que eu penso. Então, na esteira desse pensamento, vamos andar, senhores Ronaldos, intelectuais. Por que definimos alguém como um grande pensador? Vou começar com o Ronaldo de cá. Um grande pensador, definimos em função de quê? Você acha que leva a decidir alguém como um grande pensador? Como grande pensador, porque todos pensamos, né? Talvez penso, né? Pela logo contribuição. Penso, logo existo, alguém falou isso. Justamente, a frase penso, logo existe, alguém falou isso, então, pela contribuição, né, à sociedade, aquilo que daquela pessoa partiu e ficou. Uma ideia que se tornou notável. Notória, interessante. Notória, né? É verdade. Quando eu falo em pensadores, eu vou começar pelos religiosos. São Tomás de Aquino, um deles, depois vamos ver Santo Agostinho, tudo santo, né? No futuro São Ronaldo I, Ronaldo II, São Heitor, no futuro vai ser assim, né? Santo Agostinho, Calvino, né? Armínio, Melancto, Lutero, não está na ordem não, deveria começar lá por baixo, mas estamos começando lá por cima. Por quê? Mais em função dos pensamentos dessas pessoas, que eu diria que Tomás de Aquino, Agostinho, Calvino e Armínio, mais do que Melancto e mais ainda do que Lutero, tiveram ideias muito interessantes. Todos eles são igualmente interessantes. Vamos começar com Tomás de Aquino. Ronaldo Viana, Tomás de Aquino é um chamado dos pais da igreja ou não é? Não, no caso seria Agostinho. Mas, Agostinho, sim. Sim. Mas ele é chamado a teologia medieval, né? Medieval. Então, e ele vem, primeiro nós temos Agostinho, mas vem ele no século XIII, ele desenvolve, né, aquelas ideias, né, chegada a Aristóteles. Ele é mais baseado. Exatamente, e diferente das ideias de Platão. Aristóteles foi um marco, foi uma pedra de angular, não foi? Em termos de filosofia? Foi um marco, sim. Ele é um grande pensador, né? Então, os três ali, Sócrates, Platão e ele, né, compõem esse seleto grupo. Um triângulo lá do passado, do triângulo do presente somos nós aqui, né? Assim, e Tomás realmente que marca, porque qual é a ideia dele? A ideia tanto de Agostinho quanto dele era mostrar que a razão tinha lugar, tá? Por quê?
digamos, na ideia cristã, né, a razão, a princípio, deveria ser colocada de lado. Exatamente. E tem gente que pensa assim até hoje. A fé que teria que ser a primeira. Aí ele retoma esse discurso, esse debate, coloca a razão um pouco diferente de Agostinho, né? Que Agostinho tinha uma tendência mais pela fé e ele, no caso, pela razão. Então, é o tal do entender para crer. Olha, ele diz o seguinte: a lei é uma ordem da razão para o bem comum, olha só, promulgada por aquele que cuida da comunidade. Olha só a razão para ele. A lei é uma ordem da razão. Isso. Mas ele diz mais: a razão é a mais verdadeira forma de se aproximar de Deus. Exato. Né? Pois é através dela que compreendemos sua criação e sua vontade. Você concorda com isso? Sim, tá. Ele não está errado, claro que não. É claro que a gente parte, aí Agostinho é outro lado do ponto de vista, né? Eu concordo com ele, mas aí que vem a questão, a iluminação, e aí que está o grande, a questão aí que ele tenta conciliar, tá? Mas eu penso o seguinte: ele disse entender para crer, concordo com ele, porque Deus trabalha, ele ilumina a sua mente e você consegue entender as coisas do próprio Deus. Essa é a ideia. Nós entendemos, sim, e é preciso a racionalidade, e se não fosse preciso a racionalidade, nós não seríamos dotados dela. Entende? Então, não seríamos seres humanos, seríamos exato. Um animal culto. Nesse aspecto, e ele cria, e tanto é que ele desenvolve 5 vias para entender Deus e até colocá-lo como o primeiro de tudo, o primeiro motor, a primeira causa, aquele que é imóvel. Fantástico, né? O Lemos, o Ronaldo Lemos, que é a sua santidade presente de plantão, ele também disse que a verdadeira felicidade, olha só a ousadia dele, consiste em colher amor e servir a Deus, pois é Ele quem nos dá sentido e plenitude. Esse foi Aquino. O que você acha disso? A verdadeira felicidade consiste em colher amor e servir a Deus, pois é Ele quem nos dá sentido e plenitude. Essa é uma abordagem sociológica, mas felicidade com uma abordagem teológica. Né? Ou seja, a razão de ser está em corresponder à expectativa, no sentido, né, expectativa do Criador, porque Ele nos criou. Se Ele nos criou, nós somos objeto de uma vontade, de um projeto, vamos dizer, de vida. Então, a nossa felicidade está em corresponder a essa expectativa. Então, como ele falou aqui, o sentido, a frase aí. Colher amor e servir a Deus, pois é Ele quem nos dá sentido e plenitude. Justamente. Então, colher amor, né, é uma vida que nos leve a realizações, que a gente sinta plenamente realizado e realize alguém. Realize alguém. Não existe amor se não houver essa troca. Não. Santo Agostinho, estou falando se é santo, porque sou conhecido na história como santo, né? Se são santo ou não, isso aí eu não faço julgamento, não, tá? Mas eles eram tão bons e tão conhecedores e tão profundos naquilo que diziam e confiantes naquilo que anunciavam, que é bem provável que sejam santos mesmo. Então vamos em frente, né? O tal do Agostinho, eu não conheci, não é o cara da Globo, não é o Santo Agostinho, é o santo. O tal do Agostinho diz: a fé e a razão são complementos e ambos são necessários para chegar à verdade. Olha só, a fé e a razão são complementares e ambos são necessários para chegar à verdade. A Bíblia diz que é impossível chegar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na proporção que a fé chega, a razão também vem. Não é, Ronaldo? Sim, exatamente. São parceiras, não são? São sim, e é impossível. Deus dotou o homem de racionalidade. Ele não consegue chegar à verdade quando a Bíblia diz, por exemplo, Paulo diz, né, a letra, né, a ideia da letra, a letra mata, exatamente. Mas como que ela mata? Ela mata quando eu confio plenamente nela, quando eu deposito nela. Mas se eu não deposito apenas nela, e aí eu tenho a fé, e a fé vai conduzir-me
exatamente a entender Deus e Entender, entender, inclusive, as Escrituras. Ele diz mais também, ele diz que a fé e a razão não se contradizem. Ronaldo, a fé e a razão se contradizem ou ele está certo? Não se contradizem. Não, porque nós podemos pensar na fé como algo imanente, né? Algo imanente, algo que está dentro de nós, algo que sai de nós, se projeta a partir daquilo que nós sentimos ou percebemos. Percebemos seria melhor. E a percepção é fruto da razão. Então, a fé tem que caminhar junto com a razão, né? Realmente não se contradizem. Não há contradição. Então, quando se fala em religião e ciência e fé, se a ciência não for compatível com a fé, uma ou outra está errada. Tem que sanar a ela. Mas o Agostinho também disse o seguinte: Deus não é o autor do mal, sendo o mal a ausência de Deus. Isso é vago ou não? Não, ele está certo, o raciocínio está certo. Está certo. Porque, de fato, é isso mesmo. Se eu não tenho Deus, então não tem como. E quando eu penso em Deus, eu creio em Deus, eu tenho bem. Olha, se eu tenho ausência de Deus, lógico que o mal domina. Então, essa ideia... O mal, teologicamente falando, Deus criou todas as coisas. É uma concepção, não há? Sim. Não, teologicamente falando, não. Cientificamente também. Estamos num universo que teve um princípio. Que princípio? Né? Um auto com princípio não pode ser. Ele não veio a existir por si só. Correto? Então, esse universo e tudo mais foi criado por Deus. E, obviamente, o mal, aliás, a Bíblia chega dizendo, Deus que eu faço o mal, né? Eu crio o mal, né? A concepção disso aí. E a ideia dele, pastor, é a ideia do mal moral. Eu sei. Então, nessa perspectiva, ele deixa bem claro, né? O mal é a ausência de bem, é a ausência de Deus. Então, Deus, o que ele quer, realmente, ele é um apologista, ele quer defender Deus. Quer dizer, Deus, ele é bom. Pronto, ele não é o autor do mal. Não é o autor do mal como mal, mas é o autor do mal em potencial, porque criou o ser humano livre até para errar. Mas só antes de chegar aí, né, para que o telespectador possa entender, nós podemos fazer algumas comparações. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio. Se apagarmos todas essas luzes aqui, isso aqui ficará um espaço, até porque é um estúdio fechado, será completamente escuro. Então, a escuridão, ela não existe. Ela é a ausência da luz. Nesse caso que você citou aí, nós ficaremos brilhando aqui de qualquer maneira. Como a física explica também que o frio é a ausência do calor. Não existe. Vamos lá em Calvino, por exemplo. Calvino é bem posterior a Lutero. Né? Quando Lutero fixou aquelas teses lá naquela... 1517. O Calvino era um bebê, praticamente, tinha acabado de nascer, nem sabia que era gente ainda. Mas vamos para aí. Calvino é um dos reformadores, de uma maneira direta. Mais indireta do que direta. É um homem... a participação dele na reforma foi um lado muito mais econômico, financeiro, sociológico, etc., do que qualquer coisa. Mas teve ideias interessantes. Nenhum estado de tranquilidade mental... num estado de tranquilidade mental, não há qualquer espaço para o exercício da esperança. E aí, Ronaldo? Então... No estado de tranquilidade mental, não há qualquer espaço para o exercício da esperança. O que você acha? Então, essa é a visão dele, na ótica dele, e até isso tem a ver com a ideia já até social, etc. dele, espiritual dele. Tá? Agora, na perspectiva bíblica, aí eu já... Vai discordar disso aí. Nesse aspecto, eu penso que sempre há esperança na perspectiva bíblica, teológica, né? Mas como eu disse no princípio, ele está voltado para os aspectos sociológicos, socioeconômicos. Eu posso pensar que nessa frase de Calvino, a lógica que nós abordamos aqui em Tomás de Aquino. A tranquilidade mental leva à falta, como é que é? A esperança? A ausência de Deus. A ausência de esperança. Ou seja, eu tenho esperança a partir do momento que eu estou intranquilo. Então, eu preciso de algo que eu possa alcançar na minha tranquilidade. Então, isso é a esperança. Ele diz outra coisa interessante. Será inútil ensinar a mansidão a menos que tenhamos iniciado com a humildade. Isso aí eu acho fantástico. Não, isso aí... Esse pensamento dele aí é fantástico.
será inútil ensinar a mansidão a menos que tenhamos iniciado com a humildade. Eu acho essa frase dele... Exato. Isso combina muito bem com Moisés. Exatamente. Uma ideia de um homem brilhante, fora de sério, né? E que conseguia ser manso, mas ele era firme em suas posições, convicções em todos os aspectos, mas ele era manso, né? E ele é dotado exatamente disso, da humildade, cara. É isso que fazia dele o que ele era. Agora, eu não sou tão manso assim. Vocês não são. O Ronaldo de cá, eu tenho certeza que o é. Mas vamos dar uma chegadinha em outro camarada rápido aqui, para não perder. Arminio. Arminio é um camarada interessante, inteligente, etc. Mas muito mais dizem dele do que ele tenha dito tantas coisas. Os discípulos dele inventaram muita coisa a respeito de Arminio. Olha, Arminio, a fé é um dom gracioso, gratuito de Deus. Isso é novidade? Não? É a lógica. É lógico, isso é pura Bíblia. Bíblia. Mas é a filosofia também. Porque, na verdade, fé não é uma coisa só da religião. Sim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé você faz o que nessa vida? Independendo, mesmo fora do terreno da religião. E a fé, na verdade, da ideia da filosofia, a filosofia de vida que norteia, dirige, guia a vida de todos nós. É isso aí. Sem convicção, como você vai fazer alguma coisa, construir algo, né? Até porque nós estamos hoje aqui, nós somos resultado desse ambiente da convicção e a construção de uma ideia que eu fiquei convicto daquilo que vai fazer, vai dar certo. Assim o cara inventou a televisão. Ele diz também uma coisa interessante. Nada é mais obstrutivo à investigação da verdade que compromissos prévios com verdades parciais. Isso é fantástico, não é? É fantástico, né? Até porque não deveria ser assim, né? Pensando no ambiente, falando de Bíblia, de cristãos, de vida. De qualquer coisa, na verdade. Coisa de ser humano. Se você está investigando para descobrir a verdade, você não pode estar com algum tipo de verdade encalacrada em você para impedir, servir de atrapalhar a descoberta e automaticamente ficar como um intruso, um referencial intruso. Porque você tem um conceito preconcebido. Exato. Mas não tem jeito. Você já entra tipo assim, eu já tenho a ideia, estou fechado. Eu quero descobrir mais, mas desde que combine com isso que eu já sei. É o caso do aluno que pergunta ao professor aquilo que ele acha que o professor deve concordar com ele. Porque ele já tem um conceito, ele diz assim, não é? Ele diz, não é. Não é, e está acabado, né? Ele pergunta só para constatar que ele sabe mais que o professor. Né? É tipo isso, né? Lutero, vamos chegar de Lutero rapidamente como um pensador. Não estamos falando como um teólogo, mas claro que as concepções teológicas estão em nós e nós vemos sempre por todos os prismas que nos estão disponíveis. Né? Olha só, sempre nós vemos as coisas por todos os prismas que nos estão disponíveis. Então, se você é filósofo, você olha para as coisas filosoficamente. Se você é teólogo, olha teologicamente. Se você é psiquiatra, você olha por essa hora. Não tem como escapar, porque esses prismas estão emoldurando a nossa visão. Lutero disse certa feita, assim como o fogo produz calor e fumaça, também a fé vem sempre acompanhada do amor. Isso aí é bombástico, tá? Lembra do bombástico, do sermão bombástico? Aí eu fazendo uma propaganda aqui. Sermão bombástico é comigo. Sabe? Mas olha, eu acho, Lutero, se temos pensadores, ele é um religioso, mas ele marca uma história, ele marca aquele contexto ali, não só num aspecto teológico, filosófico e a abertura, mas a questão da educação, etc. e tal. E essa expressão dele, é claro, é exatamente isso. Foi o cara, não foi? O Lutero, sim. Eu acho que ele é um dos que marcou a história realmente, porque ali é um divisor de águas. Nós temos uma igreja falando de história ocidental e tal, né? A gente tem a igreja que domina, uma igreja que domina, uma religião que domina, e ele entra, querendo ou não apenas, claro que não, há outros, mas ele é aquele que realmente é corajoso. E ele, isso. Todo pecado é um tipo de mentira, Ronaldo Lemos. Todo pecado é um tipo de mentira. E aí? Isso aí é muito
eu sei lá, é muito metafísico, né? Todo pecado é um tipo de mentira. Eu concordo que seja. Não é verdade. É porque não é verdade. Não é verdade. O pecado é uma contrariedade a um plano superior de vida. É uma falsidade. É uma falsidade, né? É uma ilusão. É uma ilusão e, consequentemente, desagrada sobremodo a Deus. Né? Exato. A paz, outra coisa dele é, a paz, se possível. A verdade, a todo custo. Esse é lindo demais. Né? Esse aí ele matou a pau, né? A paz, se possível. Ok, vamos procurar a paz uns com os outros. Mas, já que não é possível, a verdade sempre. Isso combina com os ensinos de Paulo, né? Combina. Perfeitamente. Ele era um cristão de fato, ele era uma fera. Né? Hegel, autor do conceito de tese, antítese e síntese. Né? Ele é um idealista, portanto. Né? Ele disse uma vez, a tarefa da filosofia é entender o que é a razão. Entender o que é razão. A razão. E aí, para ele, na ótica dele, porque ele é um idealista, e aí a questão das ideias, e ele é um cara que realmente ele advoga e defende a razão, tá? Na perspectiva diferente de outros, tá? Mas ele faz isso. A ideia dele é de que a vida, a mentalidade, o espírito, a consciência do ser humano, e existe uma ideia, né? Uma ideia óbvia, racional, que realmente domina e há uma transformação social ao longo da história. A mentalidade muda, o espírito muda. E aí vem a questão da tese, porque há uma tese num tempo, depois vem a antítese naquele contexto social, e depois vem a síntese. A síntese, que é o fechamento. E aí fecha ali, mas depois segue a vida. Sim, segue a vida e vamos embora. Ele disse uma coisa muito bonita, Ronaldo Lemos. A história ensina que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. A história ensina que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. Será que ele era brasileiro? Eu não sei se ele é brasileiro, mas que é tremendamente contemporâneo. Isso que eu ia falar. Isso em todos os tempos. Em todos os tempos. Né? Nietzsche. Agora vamos para Nietzsche, só rapidinho. Ele, um crítico da cultura ocidental, ele dizia que seu objetivo era destruir os ídolos da cultura ocidental. E ele começou dizendo que Deus está morto. Exato. O fato é que ele diz que nós matamos Deus. Uhum. Por que nós matamos Deus? Porque nós, digamos que ele divide o mundo entre os fortes e os fracos. Né? Nós somos os fracos e nós, por causa do cristianismo, nós, infelizmente, em vez de aproveitar a vida, as coisas da vida, nós somos fracos, porque nós matamos Deus nesse aspecto, porque nós o matamos quando nós aderimos à filosofia ou à ideia dos fracos. Os fracos, para eles, são aqueles que tinham em mente um Deus todo-poderoso, né? É o cristianismo, né? O cristianismo deveria, então, ser destruído para que o mundo, então, fosse tomado e dominado pelos fortes. Essa é a ideia dele. Ele era um par, na verdade, um pária existencial. Na verdade, Nietzsche... Ele é um pária existencial. Né? Uma paradinha e voltamos já com o segundo bloco, terceiro e quarto bloco, quase que na sequência. Um abraço, voltamos já. Olá, voltamos para o segundo bloco do nosso programa hoje, que talvez fique na faixa do terceiro, será? Mas o quarto não, estou precisando de dormir para descansar, né? Vamos lá. Então nós vamos agora tratar de algumas pessoas interessantes, um deles vou citar apenas sem fazer leitura, que é o cara que cuidou da lógica, da linguagem, da matemática da mente, que foi o tal de Ludwig, né? Ele é um filósofo muito interessante, especialmente na parte contributivo para a educação, para a ciência e tudo mais. Mas vamos pegar aqui os clássicos.
três clássicos, Sócrates, Aristóteles, Platão. Vamos dar uma olhadinha em René Descartes e o método cartesiano, Immanuel Kant, vamos deixar para depois. Os três clássicos. A filosofia ocidental está em cima, na verdade, desses três, né? Sócrates, Aristóteles e Platão. No caso de Sócrates, por exemplo, não escreveu nada, não. Ele só falava, e Platão foi o cara que mais citou, talvez, a Sócrates, né? Porque naquela época é uma época diferente, não adianta falar isso aqui, é uma época diferente. Claro, tem que ser diferente. Toda época é diferente. É uma época do oral, né? Os sábios se davam aula na rua, se reuniam em escadarias, etc. E ali era a academia daquele momento. Sócrates foi realmente, sem dúvida, e é um exponencial, um referencial na filosofia. E ele disse certa feita, a moralidade é a base da vida do homem. Sim, com certeza. Depois de ter passado aquele período pré-socrático, quando os filósofos eram envolvidos com as questões da natureza, e ele trabalha, então, ele começa e ele inaugura esse ciclo, quando ele trabalha com a questão da racionalidade e o homem. Então, essa ideia de moral do homem, da ética do homem, ele foi muito feliz nisso daí. E ele, de fato, era. Na verdade, ele introduziu a ética e a moral na história da filosofia da humanidade. Antes não existia muito isso, não. Aliás, não existia mesmo. Estabelece aí a base da sociedade, né? Porque antes disso o pessoal estava preocupado muito com a natureza. A princípio com os mitos, com os deuses, depois com a natureza. E aí, agora o homem, sim, aí pensar no homem, pensar no mundo, no cosmos, e ele pensa no homem, ele trabalha essa questão da ética, da dialética, né, do diálogo, né, essas coisas. Mas parece que nós estamos voltando a essa questão da preocupação com a natureza hoje, mais do que com o próprio homem, né? O mundo contemporâneo está muito voltado para a natureza, salvar a natureza, salvar as baleias, né? Proteger o mico-leão dourado, não sei o quê. E o ser humano? E o ser humano não está por aí. Então, ele disse também, certa feita, o filósofo é o único homem capaz de governar. Lemos. O filósofo é o único homem capaz de governar. Você conhece do governo algum filósofo? Eu acho que se fosse filósofo, não estaria no governo, né? Mas no governo da maneira que a gente vive a realidade de hoje. Né? Mas na verdade não a ideia do governo isso, né? que estaria para servir a sociedade, para ministrar a sociedade, né? Aqui... Agora Sócrates diz também. A palavra é o fio de ouro do pensamento. Exatamente. E é justamente isso, por causa da ideia da dialética, da construção, né? E ele fazia com que as pessoas refletissem sobre suas próprias vidas. Conhece-te a ti mesmo, essas coisas todas. Ele trabalhou isso, né? Ele conversando com as pessoas. Então, nada mais do que essa questão da oratória, da retórica, né? Ele era o cara disso, né? E ele trabalhava esse diálogo muito. Ele não era o cara que ficava sentado, por exemplo. Claro que, lógico que eu estou fazendo um contexto aqui, né, com a nossa vida, né, atual, né? Mas no ar-condicionado. Ele é o cara que saía para a rua realmente, aquele filósofo, para conversar com as pessoas e tentar tirar das pessoas. É a tal da maêutica. A maêutica, mesmo que aquela coisa gira. Isso, o parto das ideias. Até que a mãe dele era parteira. O sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, Ronaldo Lemos. O sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Tem algum sábio por aqui, dos nós três? Sócrates disse isso. É aquela história, conhece a ti mesmo, né? Sim, mas, por exemplo, para ser sábio, você tem que conhecer os limites da sua própria ignorância. Você se considera ignorante? Posso pensar que sou falho, sou imperfeito, como todo mundo é, né? Então você admite que você é ignorante. No sentido que ele fala. Mas no sentido todos assim, nós ignoramos muita coisa. Claro. Porque fizeram lá uma pesquisa e procurando alguém disse no oráculo, né, dos deuses, né, lá de Delfos, que a ideia de que Sócrates era o cara mais sábio. Ele falou assim, bom, deixa eu dar uma olhada nisso, deixa eu pesquisar, saber do pessoal se eu sou mesmo o cara mais sábio. E aí ele foi pesquisando, falou com o cara falou assim, eu sei e tal, eu entendo, babá, não, eu conheço, babá. Foi no outro também a mesma coisa, eu conheço tal, eu sei.
Aí ele falou, sabe que eu sou o cara realmente mais sábio? Porque eu sei que nada sei. Todo mundo sabia. Né? A ignorância faz da pessoa um sábio. Porque agora vamos para Aristóteles. Aristóteles também foi reconhecendo. Olha, pré-socrático, Aristóteles foi fabuloso. O homem é por natureza um animal político. E aí, Ronaldo, você que é meio político? Eu sou meio político, né? O homem é por natureza um animal político. Porque ele estabelece a sua vida na relação com as pessoas. Na né? polis, que é a cidade. A polis, a ideia de política. Na relação da pessoa. Que Mas ele diz algo também muito interessante. A inteligência é a indolência educada. A inteligência é a indolência educada. Será que é mesmo? Indolência educada. Eu não consegui entender isso dele, porque realmente deve ser um sábio. O excesso de sabedoria não lhe permite entender todas as coisas de jeito nenhum. Exatamente. Como pode ser? Como pode ser? Realmente. Não sei. Aí tem o conceito de indolência para ele, né? Mas tem um conceito moderno de indolência. Agora, O nosso conceito de indolência atual é aquela pessoa que não quer fazer nada, né? Que é indolente, que não quer fazer nada, não tem projeto, não tem nada, não vive a vida, não produz. Isso é indolente, mas pode ser a indolência da especulação. Da especulação. Talvez Da a ideia, da figura de Rodin, do pensador, né? Que fica ali horas, talvez seja indolente ali pensando. Essa é uma das imagens do pensador, né? Justamente, de Augusto Rodin. O cara pensando. Platão, que na verdade Platão é uma palavra que não é o nome dele. Né? O fato de ele ter os ombros largos. Exato. Né? Platão é toda aquela pessoa que tem um ombro largo. Grandes homoplatas. Que somos largos. É Platão. Esse cara escreveu muito, interpretou outros filósofos. Ele criou um mundo, né, dois mundos, né, na ideia dele, o mundo das ideias e o mundo sensível, aquela coisa, né, do mito da caverna que ele lança ali e tal. É no mínimo interessante, só que ele criou um mundo separado. Ou seja, se eu tenho uma cadeira aqui, isso é sombra daquilo que está no mundo das ideias. Aristóteles não concorda com ele. E outros também não irão concordar, inclusive Tomás de Aquino. Eu acho tudo que você materializa, primeiro está no mundo das ideias. Então, mas ele tem o que ele construiu realmente é um pouco complexo, não é tão simples. Mas tá? ele diz que quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que um injustiçado. Exatamente. E aí, Ronaldo, concorda? Complicado. É mais infeliz do que um injustiçado. Sim. Quem comete uma injustiça é mais infeliz do que o injustiçado. Eu acho isso fantástico. Fantástico, uma frase maravilhosa. Fantástico. Ele diz mais, o homem sábio vai querer estar sempre com aquele que é melhor do que ele. Sim, também. É porque ele é humilde em reconhecer que ele nada sabe. Mas isso sabe, né? Isso sabe. O sábio. Porque as coisas normalmente não são assim. O sábio é uma coisa, o sabido é outra. É outra coisa. Sabido que está em... Porque as pessoas confundem. Alguém que tem mais dinheiro que ele. As pessoas confundem alguém conhecer, ter conhecimento, com sabedoria, né? Agora tem uma outra frase dele, que eu gostei. Os sábios falam quando têm algo a dizer. Os tolos falam porque tem que dizer alguma coisa. Exato. Isso aí, cara, sério. Quem ouviu isso na época, poxa, misericórdia. Mas é verdade. Que pancada, né? Os caras que mais facilidade têm de falar, de afirmar e defender ideias são os ignorantes. Ele não é um aprendiz, né? Não é um discípulo. Ele acha que sabe. Tá? Acha que sabe. Eu acho interessante as pessoas defenderem. Não, o homem não foi à lua. Que isso? São Jorge mora lá. Olha, você que acha que o homem não foi à lua porque São Jorge mora lá, com o que ele alimenta o coitado do cavalo? Se lá não tem atmosfera, não tem capim. Como é que você consegue botar fogo na boca do dragão que lá não tem oxigênio e você não pode fazer fogo? Exato. É muito complicado você achar que São Jorge mora na Lua, né? Mas tem pessoas até hoje. Tem, mas tem. As pessoas que se acham sábias, elas se defendem com fervor e com vigor. E agridem. Agridem, se acham sábios. René Descartes, ou pai do cartesiano, né? Cartesianismo. Esse cara é o da dúvida, né? Esse é o pai da dúvida. Tanto que ele criou um método. Hoje falamos, isso não é cartesiano. Você não consegue comprovar, diríamos assim. É uma questão de lógica. De lógica, né? Lógica. A razão é inata ao ser humano. Inata quer dizer própria, natural. Sim. A razão é inata ao ser humano, ou seja,
Nós já nascemos com ideias racionais embutidas, olha só, ideias racionais embutidas, esse cara é doido, embutidas, e pior sou eu que eu pedi o papel, né? Ideias racionais embutidas no nosso intelecto. Exato. E ele faz aí um contraponto, né? A ideia dele, claro, é claramente contrária à de John Locke, né? Que para ele a ideia de uma folha em branco e tal. Isso aí, né? Ele deixa muito claro que uma tábua rasa. Exato. Então ele diz, não é assim. O homem ele nasce, sim, ele tem ideias inatas. Sim, o cara é racional. A racionalidade é exatamente isso. Exato. Nós temos compósitos que vêm da concepção. Nós trazemos marcas existe a chamada marca de Eva nas mulheres. Toda mulher, analisando citologicamente, vamos observar que são originárias de uma primeira mulher. Que a ciência diz, a marca de Eva está presente em todas as mulheres. Ou seja, isso aí é citológico, isso aí é energético. Exato. E o pensamento? Eu acho legal em Descartes que ele duvidou de tudo. De tudo. Até que ele duvidou até do pensamento. Ele falou assim, mas peraí, penso, logo existo. Então, aquele lance do penso, logo existe, vem dessa lógica, desse trabalho de lógica, desse método que ele constrói. Tem gente que acha que ele é meio loucão e tal. Ele é meio loucão, sim, ele pode até ser, mas cara... Pode ter sido, mas vamos uma frase para citar. Nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. Marco a pau. Exatamente. É por isso da dúvida, o lance da dúvida. Você vai duvidando para chegar à verdade. A gente fala aqui a palavra dúvida, né? Mas no conceito social ela tem uma interpretação. Na verdade, não é a dúvida, é uma investigação. Né? Mas você não vai... do princípio ninguém chega a lugar algum. Tudo precisa ser investigado. Porque se você tiver a certeza absoluta das coisas, você não procura nada. É claro. Não. Que sentido tem? Ele tem por que procurar, se ele sabe de tudo, se ele já conhece tudo, então ele tem que duvidar de tudo para poder chegar à verdade. O bom da vida é que a cada dia nós crescemos. E crescemos o quê? Conhecendo. É o conhecimento que mostra o quanto a pessoa está crescendo. E se nós fizéssemos esse exercício filosófico dele, que tem a ver com as escrituras, nós com certeza saberíamos muito mais, conheceríamos muito mais e seríamos muito menos enganados. Não há livro mais importante do que a Bíblia. Estou falando de filosoficamente, intelectualmente, não há. Tanto que é o primeiro livro de fato, né? O primeiro a ser impresso, é o mais lido do mundo, é o mais distribuído, é o que mais sofreu perseguição. E, no entanto, ele permanece absoluto, certo? É um livro inerrante para o cristão conservador, e eu sou conservador, mas você vai conhecê-lo a partir do momento que você duvida de algumas coisas. Você vai buscar ali, vai investigar no texto. É que é exatamente o livro mais desconhecido. Porque toda vez que você lê, você descobre alguma coisa nova. E você tem dúvida. Você tem dúvida. E você descobre, você conhece mais alguma coisa. É impossível você ler uma página da Bíblia e não ter percebido algo que lhe pareceu estranho. Opa, eu não tinha visto isso aqui. Eu não tinha percebido isso. Né? Ela instiga o saber. O leitor da Bíblia nunca será um indivíduo satisfeito com o conhecimento. Vai sempre dizer, puxa, eu não sabia disso. Há coisas, por exemplo, a questão da clonagem, por exemplo, eu fiz um programa aqui, que está indo ao ar no meio nesse novo formato, né, sobre a clonagem humana. Eu encontrei na Bíblia a necessidade da clonagem humana. Mas eu não concordo, não interessa. Você pode não tem que concordar com a ideia do outro, não. Porque as descobertas são sempre individuais e intransferíveis. Depois de muito tempo, é que aquilo que você descobriu que seja realmente uma verdade, vai ser aceito pelas pessoas. Elas não vão aceitar a sua descoberta no primeiro momento, vão? Normalmente não. Até porque tem o lance da dúvida, né? Então, exatamente. Se você não duvidar também, você não pesquisa para descobrir a sua verdade. Porque a sua verdade é muito boa para você, mas enquanto eu não conseguir entender da maneira que você entende, eu não fui abençoado por ela. Exatamente. E eu tenho que ter a dúvida para poder pesquisar e descobrir a mesma verdade. Se for falsa, eu digo, opa, ele estava errado, certo? Não. Então, Aí vem, que nós já falamos aqui, a tese,
Antitese e a síntese. É. Né? Vai testar para ver se... Vai investigar se Os aquela filósofos verdade hoje e não vai tem mais, reafirmar. Os filósofos hoje são muito, diríamos assim, muito pragmáticos, eles estão em cima de ideologias, em cima de pensamentos formados, de ideias anteriormente já desenvolvidas, etc. Estão focando o universo e o mundo em cima do hedonismo, né? Isso aí é muito falho. Então não se ouve de grandes filósofos atuais. Alguns na área da filosofia da ciência, ou a ciência da filosofia, etc., da cultura contemporânea. Né? Mas eu quero voltar agora a três camaradas a um eixo final, para finalizar o nosso programa com o quarto bloco, na verdade o terceiro bloco aqui agora, que eu chamaria bíblicos, que não são tomados como filósofos, mas têm nas suas palavras profundas filosofias. Né? Vamos para, primeiramente, começar de baixo para cima. Davi. Davi era um poeta. Era um músico, tocava lá a cítara dele lá, e não tem origem. A origem de Davi não é uma origem acadêmica, digo acadêmica daquela época, não se compara com o academicismo de hoje. Era rural. Era um homem que vivia tocando lá no seu juventude, uma manada de carneiros, sei lá, o que tinha. De ovelhas ali, carneiro. As ovelhas estão no meio, não? Sempre um carneiro olhando, ninguém dasca, porque essa aí é minha. Cuidado com o cabrito, vigia o cabrito. Olha que eu sou cabeçudo, né? E tocava lá as ovelhas, e no meio tinha seus carneiros também. E dali ele ascendeu. Ele não ascendeu, ele foi levado à condição de rei de Israel. Mas ele tinha uma competência imensa ali dentro daquela cabeça. Porque ele escreveu coisas maviosíssimas. O livro de Salmos chega atribuído a ele, embora tenha salmos ali que não tenham sido escritos por ele. Mas o Ronaldo de Cá, dentre as ideias maravilhosas proferidas por Davi, o que você diria que ele proferiu que é de natureza filosófica e maravilhosa? Um texto qualquer que você lembra dele. Há muitas coisas, tá? Mas uma passagem, um momento dele que eu realmente acho fantástico, não é um momento, são momentos. Quando ele consegue transitar, quando ele consegue, ele fica lá fugindo de Saul, ele fica entre os moabitas e ele não se contamina com os ídolos. Ele fica entre os filisteus, povo também idólatra, politeísta, violento, e ele não se contamina. E outra coisa também, Davi, ele não se volta, tendo todas as oportunidades para se unir a esses exércitos pagãos, ele não se volta contra Israel. Ele não se volta contra Deus, ele não se volta contra Israel. Eu acho isso fantástico na vida dele. Então, quer dizer, ele pode ter cometido o erro que nós sabemos, e a Bíblia não ele cometeu, nós não cometemos. Nós sabemos. Agora, isso ninguém tira dele. E é por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Não. E as pessoas não entendem isso. Não entendem. Eu penso que essa expressão segundo o coração de Deus, que é uma afirmação da vida dele, do pensamento dele, da filosofia dele, é que Davi consegue ter uma compreensão da lógica de Deus, do modo de Deus agir. Por isso que ele compõe, né, canções que são os salmos, que expressam a capacidade de termos uma fé inabalável em Deus. Deus é nosso socorro bem presente, ou seja, eu confio, porque eu sei que Deus não falha. Eu conheço o coração de Deus, eu conheço a lógica de Deus, que ele não vai falhar, não vai faltar comigo. Todos os textos dele, não atribuídos, mas dele de fato, são maravilhosos. Mas alguém chamava o salmo conhecido como bom pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa expressão aí era muito forte para um homem daquela época, que vivia naquelas circunstâncias. Né?
de sentir-se pastoreado, porque ele era um pastor de ovelhas. Exato. E vê bem o quanto ele tirou da sua experiência para atribuir a Deus, que era muito mais importante do que ele, na relação com as ovelhas aqui na terra. Nada me faltará. Né? Isso é, porque ele, como pastor, era responsável assim, com as ovelhas que ele conduzia. Ele não deixava faltar nada às ovelhas. Né? Então ele traduz alguma coisa da prática, da sua vida rural, diríamos assim, num texto que vaza aos tempos e permanece perfeitamente. Todo E tempo. ele é o modelo a ser seguido por Israel. Tanto é, pastor, o pessoal que está aí também ouvindo, uma vez alguém disse, um teólogo disse que Davi era um traste. A expressão que ele usou. Falei assim, se Davi era um traste, eu não quero nem imaginar o que eu sou. Eu não quero nem imaginar. Porque, meu Deus, isso por causa dos erros dele. Ele esqueceu dos acertos tremendos dele. Davi tinha uma consciência de Deus incrível. Salmo 51 diz isso claramente. Mas ele não tinha só uma consciência de Deus. Ele tinha uma consciência dele, da origem dele, do pecado dele. Essa consciência. Da natureza dele. Da natureza dele. Pecado, minha mãe me concedeu. Tá? Então, eu acho fantástico isso. Eu acho, não tenho certeza, biblicamente falando, ele é referência. Para os judeus, referência. Continua sendo. É o Messias que eles queriam. É o Messias, o rei que eles queriam, que os judeus esperavam. Veio um rei manso e humilde, mas eles queriam um Davi, né? Com um exército tudo. Na mão para... Tá? Então, é um modelo, é referência. Voltando aqui ao Salmo 23, quando ele está dizendo, o Senhor, meu pastor, ele não me faltará, por nada me faltará, não me faltará, completa Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu dou a vida, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele foi fantástico, fez bobagem, talvez os únicos que não tenham feito bobagem ainda na Terra somos nós três, né? Nem muito tempo para a gente, não, que a gente pode fazer. Não, ele era um ser humano. Ele era um ser humano. Era um ser humano e mostra que a fragilidade e a força estão sempre presentes em todos os seres humanos. Potencialmente, a fragilidade e a força estão presentes em todos os seres humanos. Essa frase é minha, não é de nenhum outro filósofo. O pior é que eu nem sou filósofo. A fragilidade e a força estão presentes em todos os seres humanos. Mas Salomão, filho dele, ele matou a pau em termos de sabedoria. Né? Ele teve chance de pedir alguma coisa, riqueza, poder, ele pediu sabedoria. Mesmo pedido e tendo recebido a sabedoria fantástica, mas ele fez uma burrada tão grande na vida, né? E aí é que está o lance. Davi andou entre os deuses e não se contaminou. Ele trouxe os deuses para dentro da sua casa. Com os quais se contaminou. Com os quais se contaminou. Mas e a sabedoria que ele tinha? A sabedoria que ele tinha, é inegável e virou livros, né? Os sagrados. Alguém uma vez, aproveitando aqui, né, perguntou-me numa sala de aula, pastor, Salomão foi salvo? Se ele não foi salvo, então esquece de mim. Por quê? Qual é a ideia lógica e bíblica? Se ele é um autor sacro, inspirado por Deus, como ele não seria salvo? Não tem sentido. Aí as pessoas... Está na galeria dos heróis da fé, como é que esse camarada... E as pessoas querem, infelizmente, enquadrar Deus em suas ideias. Nas regras eclesiásticas do presente. Nos preconceitos e regras eclesiásticas do presente, né? Ele errou, é verdade, errou e está claro. Isso. Mas quem não? Ele mesmo disse, não há homem que não peque. Exato. É a frase dele. Exato. Se ele, que era um sábio, disse não há homem que não peque, ele mostrou na prática que ele é capaz de pecar. Estava sujeito a isso. Agora, a sabedoria. Como é que o filósofo Heitor falou aí? Que todo homem tem a força e a fragilidade. Né? Sim, todo homem tem a força. Ele mostrou aí a força. Eu já esqueci, mas depois eu vejo, eu posso descobrir. Bom, agora vamos sair lá de Davi e Salomão, que é o filho dele, vamos para Paulo. O abortivo, aquele cara que chegou no último lugar, apóstolo, etc. Não era filósofo, mas era um cara culto. Conhecia as filosofias. Conhecia. E ele escreve com filosofia. E debatia com os filósofos. Com os filósofos. Ele era um sábio. E veja bem, Deus escolheu
escolheu um sábio para viver no meio de uma cultura que era tremendamente sofisticada. Aquela época ali, Sim. porque era o centro do saber do mundo. A Grécia, o que era a Grécia naquela época ali? Era tudo. Era o paraíso do berço, saber. né? Não tinha, o grego não tinha. O grego, quer dizer, o eupatrida, que é uma expressão que significa bem-nascidos, né? Eupatrida, em grego, né? Eupátrida, bem-nascido. Os eupátridas, que eram os únicos, eram os verdadeiros gregos, quem mandava, governava, pensava, etc. Eles não tinham nada para fazer. Porque os escravos trabalhavam para eles. Eles ficavam o dia inteiro nas praças coçando a orelha. Não diríamos assim. Para o grego, a concepção do homem livre é aquele que não precisava trabalhar, que tinha escravo para fazer tudo. Então era livre. O homem livre, diferente do que a gente pensa hoje, aquele que... Esses foram os que criaram a tal da democracia, que era a democracia deles, não era para os outros. Exatamente. Era deles. Né? Então, Paulo é um produto daquela sabedoria. Ele era um judeu, mas também era um romano. Ele era um romano. Cidadão romano. Né? E tinha na ponta da língua e na cabeça a cultura helênica. Sim. Falava grego, fluentemente, e dava nó em pino d'água. E a tradição judaica também, que tinha... Toda na cabeça. Como filósofo, o que você, Ronaldo, diz de Paulo? Alguma expressão dele que, digamos assim, que realmente arrebenta a boca do balão? Pensa aí que eu acho que pensando em Ronaldo, acho que o Ronaldo sabe, vai falar melhor que porque como filósofo, vocês são entrevistados. Como filósofo. Muita coisa, meu Deus do céu. Paulo, ele entra na história em Atos ali e ele muda a ideia teológica. E aí, quando a gente pensa em teologia, você também tem que pensar, lógico, claro, em filosofia, porque é um modo de vida, é um estilo de vida. Então muita coisa. Existe o padrão, no caso, teológico, até ali. Vamos lá. Pensando em Atos ali, como que a igreja vivia até ali? A igreja judaica. Ela é judaica. Isso. Quando ele sai, inclusive, é para perseguir a igreja judaica antes da conversão, do encontro dele com Cristo. Mas a igreja, ela estava o quê? O Pedro e os apóstolos e tal. Eles estavam presos ainda à ideia de que da eleição apenas dos judeus, né? Da salvação apenas dos judeus. Paulo trabalha isso, inclusive ele enfrenta Pedro. Gálatas diz isso claramente. Ele não enfrenta os gentios, ele enfrenta os judeus. Exatamente. O calo dele foram os judeus. E ele, então, teologicamente, trabalha com as igrejas, mostrando e saindo fora daquela presa à lei, nesse sentido dogmático, que era uma região da prática. Muito bonita, muito riquíssima. Ele sai daquilo ali e ele consegue, né, desenvolver uma teologia para uma igreja gentia, não só para a igreja judaica, agora ele abre o campo para toda a igreja de Cristo, para a igreja gentia. E esse trabalho teológico dele com as igrejas é fundamental. E é a teologia e o evangelho, como chegou, o evangelho hoje no mundo é um evangelho, vamos usar a expressão aqui bem forte, é um evangelho paulino. Ou seja, foi ele que contextualizou, né, foi perfeito para, digamos, traduzir os pensamentos. E eu acho de todos os pensamentos dele, dizer todos, não sei, eu não os tenho todos na minha cabeça. De muitos. Mas tem uma frase dele que me impressiona até hoje. Miserável homem que sou. Exatamente. Quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que eu faço eu não quero, aquilo que eu detesto está sempre. E a outra também, pastor, morrer para mim é lucro. É lucro. Essa ideia de lucro, tá? Mostrando não que ele queria morrer e nem muito menos que ele queria cometer. Eu não vou morrer. Exato. Mas a ideia de que viver para ele no sentido de ser lucro, né? Morrer seria lucro por causa da eternidade, da felicidade. Mas no contraponto, viver para ser útil e continuar pregando o evangelho. Isso aí é o máximo do pensamento, né? Quando eles consideravam ele um doutor da lei, ele era doutor da lei. Sim, não era para chegar naquela posição, era um cara muito... Era um rabino. Era um rabino. Chegar a dizer miserável homem que sou. O máximo que o indivíduo pode chegar em termos de conhecimento, de filosofia, é reconhecer a sua pequenez diante de toda a grandeza em que foi inserido e foi resgatado, diríamos assim.
Então ele é fabuloso. Essas ideias desses filósofos aqui, trouxe esse programa só para mostrar para você, querido telespectador, que há coisas maravilhosas ditas por homens e mulheres da história, que mudaram o mundo, que fizeram muito bem e continuam fazendo muito bem. Nós não podemos ficar arraigados a linguagens superficiais, a palavras tolas. O mundo hoje vive em cima de tolice, se fundamenta em cima de bobagens. Né? Tem pessoas que se tornam notáveis por uma bobagem que disse, quando na verdade há sim, em todo o tempo, sábios. Eu leio. Aqui está um escritor, 14 livros editados, agora vem o 15º. Ali está um leitor, aqui está um leitor. Eu escrevi, tenho 5 livros editados, todos na área da psicanálise, da psiquiatria, etc. Mas eu leio, eu gosto da leitura. Vai entrar um bloco de um programa que eu tenho chamado Li e Gostei, ou seja, frases destacadas de livros que lemos. Tem sempre alguma coisa maravilhosa que alguém escreve. E essa coisa maravilhosa que a pessoa escreve não sai do intelectismo, sai da alma, sai de algo mais profundo que existe no ser humano. Então, eu amo os escritores, amo os sábios, embora nem em tudo eles sejam perfeitos. E ninguém tem que ser perfeito para dizer uma boa coisa, certo? Continuamos em outra ocasião com mais um outro programa sobre esse assunto, especificamente discutindo sobre coisas das pessoas. Agora não, foi só uma lição geral. Obrigado, felicidade para você. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldos, pela participação. E na próxima semana aqui estaremos com mais um programa, se Deus assim permitir. Um abraço a todos!